Olá, hoje a gente vai conversar sobre alguns processos, tá, da história humana. Lembrando que durante a maior parte da nossa existência nós fomos bandos caçadores-coletores, correto? Portanto, nômades. O que significa isso? Não tínhamos uma habitação fixa, correto? E sobrevivíamos basicamente, desenvolvemos enquanto espécie ferramentas de madeira, como machados de madeira. Aprendemos a controlar o fogo, tá? A gente tinha aí um cuidado especial com a manutenção do que ficou conhecido como fogo cativo, beleza? E ferramentas de pedra lascada, de lascar pedras para ter pontas de lança principalmente, tá bom? Que poderiam ser usadas tanto para caçar quanto para se depilar, como os indígenas, os povos nativos brasileiros faziam, tá? Tem diversas utilidades aí possíveis para a pedra lascada, cortar o couro para fazer uma vestimenta e coisas assim. Há mais ou menos 12 mil anos atrás, 10 mil antes da Era Comum, antes de Cristo, ocorre o processo de sedentarização. O que a palavra sedentário nos lembra hoje em dia? Aquela pessoa que é meio preguiçosa, que não anda, não faz exercícios físicos. Mas nesse momento não é exatamente isso que a gente está querendo dizer. A gente está querendo dizer que deixa de ser nômade e passa a ter uma habitação fixa, beleza? Isso é o processo da sedentarização, tá bom? Como? Como que se consegue deixar de ser nômade e se desenvolvem tribos ou aldeias coletivas em habitações fixas, em lugares fixos? Principalmente a gente destaca o desenvolvimento da agricultura, ou seja, a domesticação de plantas, tá bom? Então a gente está falando aqui de dois tipos de existência humana possível, enquanto bandos ou enquanto aldeias, tá bom? Há 10 mil anos, em 10 mil anos antes de Cristo, é o momento em que a gente enxerga, em que a gente encontra evidências dos primeiros grupos humanos que fizeram isso. De novo, isso é óbvio, mas é sempre importante de ressaltar. Não quer dizer que todos os humanos do planeta Terra deixaram de ser nômades e passaram a viver em aldeias nessa mesma época, tá? Esse é o primeiro momento em que isso acontece em alguns lugares, tá bom? Quando a gente se refere à domesticação de animais, hoje em dia a gente fala do cachorro, do gato como animais domésticos, correto? Nesse momento a gente está falando do quê? De lobos, por exemplo, que passaram a ter uma convivência com os seres humanos. Era mais fácil receber alimento dos seres humanos, do ponto de vista desses animais, tá? E para a gente dar alimento para esses bichos significava, para os mais dóceis, obviamente, né? Significava que eles ficariam próximo à nossa habitação e forneceria também, portanto, segurança para os grupos humanos. Também ajudaria na caça e forneceria segurança, uma proteção, correto? Por isso que se diz que o cachorro é o melhor amigo do homem. O que são os cachorros? É uma derivação desses primeiros lobos que foram adaptados, ali que se adaptaram à convivência com o ser humano e num processo de seleção artificial. A gente estudou o que é a seleção natural. O que a gente chama de seleção artificial? É quando o ser humano manipula a realidade de uma forma a adaptá-la às suas melhores condições possíveis. Então, o que seria a seleção artificial no caso de um animal? Seria o fato da gente escolher e tentar adaptar, incluir no grupo os lobos que fossem mais dóceis, que fossem mais carinhosos e mais adaptáveis à convivência com a gente, beleza? E aí a gente destaca também rebanhos, sejam de ovelhas, de bois, de qualquer espécie que for,
o que nos tornou pastores, digamos assim, pastores de rebanhos. Você manter um rebanho significa que você vai ter mais facilidade caso vá comer carne. Você não precisa caçar um animal selvagem, você pode pegar um espécime ali, um bichinho do rebanho que você mesmo cultiva. Além disso, eles servem de proteção de certa forma. Se um grupo de leões, por exemplo, quiser atacar, tiver com fome, quiser atacar a região próxima à aldeia, a tendência é maior de que ele ataque a ovelha do que ele ataque ao ser humano, correto? Então é uma proteção indireta aí também. Além disso, a gente tem o leite de algumas espécies que pode ser consumido pelo ser humano e a lã, que daqui a pouco a gente vai comentar aí sobre a fabricação de tecidos, beleza? Então, domesticação de animais foi uma prática que se desenvolveu nesse período, tá? Quando a gente fala da domesticação de plantas, a coisa ela é mais complexa. Não se sabe exatamente quem ou quantas gerações foram necessárias para se perceber a relação entre as sementes presentes nos frutos ou nos alimentos com a capacidade do plantio. Mas isso também foi uma seleção artificial do ser humano, porque tem na apostila de vocês, eu vou passar a página depois, o exemplo do milho, por exemplo, que foi feito aqui na América, de você pegar os maiores grãos das espigas para plantar. Ao invés de você comer os maiores grãos, você planta os maiores grãos e não. Se descobriu experimentando que eles davam milhos também maiores, com espigas maiores, tá? Então, isso também foi uma seleção artificial do ponto de vista do ser humano, tá? Selecionar qual grão da espiga do milho ia ser usada para o plantio, fazendo com que o vegetal que nasceu daquela semente tivesse as características mais apropriadas para a gente, beleza? Para desenvolver a agricultura, existem diversos conhecimentos que são necessários e um que é muito peculiar, você pode falar, ué, como assim? Qual é a relação? É o da astronomia. Qual é a relação entre astronomia e agricultura? É o conhecimento principalmente das estações do ano e o quanto isso interfere no clima. Então, a observação dos astros nos permitiu, e das recorrências do que acontece aqui no planeta Terra, fez com que a gente pudesse ter uma espécie de calendário de identificação de quando a primavera estava chegando, por exemplo. Tem espécies de vegetais que só florescem em determinadas estações do ano. Então, o conhecimento da astronomia e da agricultura estão intimamente ligados aí nesse processo do que a gente chama do Neolítico. Se aqui esse momento foi o Paleolítico, todo esse período em que fomos nômades, essa sedentarização, principalmente com o desenvolvimento da agricultura, é conhecida como Neolítico, tá? Por quê? Paleo se refere a velho, lítico se refere a pedra. É a pedra velha, a pedra lascada, e a nova pedra. Por quê? Nós aprendemos e desenvolvemos a técnica da pedra polida. Ao invés de lascar, você pole, certo? Com isso se desenvolveram técnicas de moer os grãos, moinhos, pequenos moinhos, não aqueles de água, mas que são capazes de triturar e moer os grãos. Essa foi a principal utilidade nesse momento para a pedra polida, mas que no futuro vai se tornar a base da construção das cidades, beleza? Essa técnica, esse conhecimento de polir as pedras, tá? Por isso que o nome da divisão cronológica e temporal aqui se refere a essa tecnologia, o uso da pedra, beleza? Além disso, nesse momento se desenvolve o uso de fornos, seja para o cozimento de alimentos que antes eram feitos em fogueiras, etc., se desenvolvem fornos,
e principalmente a cerâmica, tá? O que que é a cerâmica? Ele é basicamente argila, ele é barro. Vocês já devem ter feito isso em aula de artes ou como experimento em casa, é bem interessante. É um barro que você molda e eu não sei se é cozinha ou assa agora. Eu vou deixar no ar essa a expressão correta. Mas ele se transforma, hoje em dia a gente tem vaso, tem panela de cerâmica, até hoje a gente faz isso, né? E eu vou mostrar para vocês quanto disso a gente encontrou escavando, cavando a terra para descobrir e encontrar os restos desse passado, tá? O quanto que a cerâmica foi importante na organização do dia a dia, beleza? Porque pensa, se você planta, você já não está mais só coletando o que tem ali e comendo, você está plantando. Se você planta, você tem que guardar, você tem que depositar, correto? Então a cerâmica foi muito importante para transportar e guardar, depositar os grãos e os cereais que eram cultivados, assim como água, por exemplo, pensando em quanto que você teria que andar até conseguir água, agora né, você poderia andar e trazer de volta como um balde de cerâmica e depositar água na sua aldeia, beleza? Além disso, a gente destaca o surgimento da tecelagem, beleza? Da costura. Num primeiro momento, artistas, né, não tem como não chamar assim, que o faziam com vegetais, se fossem cipós ou palhas, e nos próximos momentos com algodão, que é um vegetal, e também com lã de animais, correto? Vai se desenvolver a tecelagem, tecer roupas, cobertores, coisas para fazer cabanas, por exemplo, telhados ou enfim. É um processo interessante, é um processo de longo prazo que, de novo, não foi a humanidade inteira do dia para a noite, tá? Num próximo momento, a gente vai discutir o surgimento das primeiras civilizações, tá? Que vão se complexificar a partir dessa realidade, a partir desse tipo de organização, tá? Lembrando, então, se você agora planta e está numa habitação fixa, você vai ter mais tempo livre, tá? Esse tempo livre ele vai ajudar a humanidade tanto a observar e desenvolver novas tecnologias, a observar astronomicamente, desenvolver novas tecnologias, como vai gerar um processo de diferenciação social, vai ter uma maior diferença entre as pessoas, vai ficar mais destacado as habilidades de cada um, que vai levar a um processo de complexificação, a sociedade vai ficar mais complexa, com mais figuras especializadas em cada coisa, tá? Então, só para a gente entender, existem bandos, existem tribos ou aldeias e existem civilizações, que vai ser o nosso próximo passo, tá? São aí 3 formas de organização humana possível. Entre aldeias e civilizações existem chefaturas ou cacicados de cacique, mas isso geralmente não se apresenta na escola, se mostra simplesmente esses 3 formatos: bandos, tribos e civilizações. Cada um é mais complexo do que o outro, tá? Tanto do ponto de vista da diferenciação social, quanto do ponto de vista da capacidade técnica, do controle sobre tecnologias e da especialização de funções. Só que é muito importante, eu não vou cansar de destacar para vocês, entender que uma coisa não é necessariamente melhor do que a outra, simplesmente porque ela é mais complexa. Eu vou dar um exemplo, e eu vou dar esse exemplo mais de uma vez, que é o seguinte, tá, é muito melhor viver numa civilização com cidade, com mais tecnologia do que viver numa tribo? Você pode falar, é mais confortável. Mas aí a gente se pergunta, eu preferiria viver numa tribo ou numa civilização que escraviza a sua própria população? Então, civilização é mais complexa,
é mais organizada, tem mais tecnologia, mas isso não significa que ela é necessariamente melhor do que a forma de organização humana de tribos. Isso não significa que é uma evolução, que aqueles que vivem em tribos até hoje em dia são menos evoluídos do que aqueles que vivem em cidades. Porque uma coisa é simplesmente diferente da outra. Você pode falar, não, mas eu acho melhor ter energia elétrica. Tá, beleza. Mas uma sociedade com energia elétrica, em que você não tivesse tempo nenhum, que você fosse escravizado, é melhor do que viver numa tribo? Enfim, a questão simplesmente é para deixar muito claro que isso não é uma evolução no sentido de uma melhora, é uma complexificação, são formas diferentes de se viver em sociedade e que a gente vai estudar aí, portanto, no próximo passo, o desenvolvimento das primeiras civilizações. Beleza? Tamo junto, se cuide.